Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Me conta de onde você está assistindo a história e não esquece de fazer a sua inscrição. Célia acordou, como sempre, com a luz suave da manhã entrando pelas janelas da casa. O som dos pássaros no jardim era uma constante em sua vida, um conforto familiar, mas também um lembrete da tranquilidade que ela sentia, embora essa tranquilidade tivesse um gosto amargo. Ao longo de sua vida, havia se acostumado a ser a mulher que sempre cuidou de tudo, a casa, os pequenos detalhes, os jardins floridos. Mas, hoje, ela não pôde deixar de sentir que algo estava faltando, e esse algo, por mais que tentasse não reconhecer, era grande demais para ser ignorado. Ela passou a mão pela mesa de café, onde fotos emolduradas do noivo que há anos desapareceu e ninguém mais soube notícias. Fotos da juventude, do noivado, dos aniversários e férias em família. Mas, ali, naquelas imagens, Célia não conseguia mais enxergar o mesmo amor que sentia anos atrás. O tempo, que havia sido seu aliado por tanto tempo, agora parecia tê-la abandonado. A casa, que antes pulsava com as risadas e os passos apressados do noivo, parecia mais um museu de lembranças. O noivo de Célia desapareceu há 30 anos, mas sua ausência ainda era sentida em cada canto daquela casa. Ele havia sido o amor de sua vida. Nunca se importou com o fato de Célia nunca ter vivido um romance antes dele. De certa forma, ela sempre achou que sua vida fosse mais do que suficiente, mais do que a maioria das mulheres poderia sonhar. Célia se manteve virgem até o casamento que nunca aconteceu. Apesar de 30 anos terem passado, Célia mantinha viva a esperança de que um dia o seu noivo voltaria. O tempo passou, e agora Célia já estava perto dos 70 anos, mas mantinha a esperança de se entregar a apenas aquele homem que ela tanto amava. Após essa lembrança, Célia se levantou da cadeira de madeira, ajeitou o avental e começou a preparar o café, um dos poucos rituais que ainda lhe davam prazer. Mas enquanto a água fervia e o cheiro do café enchia a casa, uma sensação de vazio se alastrava por seu peito. Ela sabia o que faltava, mas não sabia como alcançá-lo. Em seus quase 70 anos de vida, Célia nunca havia se permitido viver uma verdadeira paixão. Quando jovem, os pretendentes que surgiram em sua vida não eram do tipo que a faziam sentir algo profundo. Ela noivou com Paulo porque ele foi o único que realmente a procurou, que a amou. Mas mesmo assim Célia fez essa promessa de que casaria virgem com o amor da sua vida. Era sempre uma sensação de que ela estava fazendo uma escolha segura, confortável. O som de uma campainha interrompeu seus pensamentos. Célia se virou, um pouco surpresa. Não costumava ter visitas pela manhã. Ela caminhou até a porta, abriu devagar, e lá estava Cláudia, sua amiga de longa data. Célia sorriu e a convidou para entrar. "Como vai, minha amiga?" Cláudia disse com um sorriso largo. "Eu estava passando por aqui e pensei em dar uma olhada em você. Estava sentindo sua falta." "Ah, Cláudia, que bom ver você." Célia respondeu, já sentindo um pouco de alívio. Cláudia sempre tinha esse efeito sobre ela, uma energia que, embora diferente da de Paulo, a fazia sentir que a vida ainda tinha algo mais a oferecer. Enquanto se sentavam à mesa, Cláudia reparou no olhar distante de Célia e a viu olhando para as fotos antigas do noivo. "Não fica assim, querida", Cláudia falou com suavidade. "A vida continua, e a sua também. Você já parou para pensar em fazer algo novo? Algo que a tire dessa rotina?" Célia olhou para sua amiga, surpresa pela pergunta. O que ela queria dizer com algo novo? Sua vida era simples, tranquila, ou pelo menos ela tentava acreditar que era. Mas Cláudia não estava falando sobre um hobby qualquer. Ela se inclinou, mais animada, e mostrou a Célia um folheto colorido. "Olha só, Célia. Vi um anúncio sobre aulas de dança de salão para sua idade, sabia?" Célia franziu a testa, a ideia parecendo estranha. "Dança de salão? Para pessoas da nossa idade?" "Sim." Cláudia exclamou, com entusiasmo. "Eu mesma pensei em me inscrever, mas senti que você poderia gostar mais. Eu sei que você sempre gostou de dançar quando era mais nova, não é?" "É só uma ideia, claro,
mas talvez seja a hora de você começar a fazer algo por si mesma, sem esperar por nada mais. O que acha? Célia olhou o folheto nas mãos de Cláudia e pensou por um momento. A dança nunca fora sua prioridade, mas a ideia de mexer-se, de experimentar algo novo, mexeu com ela de forma estranha. Ela não era mais jovem, sabia disso, mas a ideia de se permitir fazer algo que sempre imaginou, mas nunca teve coragem, era tentadora. Talvez, Célia murmurou, mais para si mesma do que para Cláudia. Cláudia sorriu, satisfeita com a resposta. Eu sabia que você pensaria assim. Vai ser uma boa distração. E quem sabe, Célia, pode até ser o começo de algo novo, um novo capítulo na sua vida. Célia, ainda pensativa, olhou para as fotos mais uma vez. Ela sabia que o futuro não tinha garantias. Mas talvez fosse hora de começar a escrever esse novo capítulo, afinal, o que mais ela tinha a perder? Apesar da idade já avançada, Célia amava se exercitar em casa, o que fazia com que o seu corpo fosse dotado com lindas silhuetas. Nos dias seguintes, a ideia da dança de salão continuava a rondar os pensamentos de Célia. Era como uma chama suave que, sem ela perceber, começava a crescer. Cada vez que passava pela mesa de café, seu olhar se fixava no folheto colorido que Cláudia lhe deixará. As palavras da aulas de dança para idosos piscavam como um convite silencioso, mas desafiador. Célia não se considerava uma mulher de grandes aventuras, mas sentia uma necessidade inexplicável de dar esse passo, por mais pequeno ou simples que fosse. A rotina de seus dias já não parecia suficiente para preencher o vazio que a acompanhava. O que mais ela tinha a perder? Em um desses momentos de reflexão, enquanto preparava o almoço, Célia ouviu o som da campainha novamente. Era Cláudia, mais uma vez. Ela estava visivelmente animada e com uma sacola na mão. Eu sabia que você iria se animar, disse Cláudia, entrando sem cerimônia. Ela não precisava de convite. Era uma amiga que Célia já considerava parte da família. Acho que sim, Célia respondeu, sorrindo timidamente. Ela já sabia o que Cláudia queria. Eu pensei bastante sobre isso. E decidiu se inscrever, não é? Cláudia perguntou, já com o sorriso pronto. Célia hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. A inquietação em seu peito a impulsionava a tentar algo novo, algo que poderia mudar seu olhar sobre a vida. Sim, decidi. Eu me inscrevi. A resposta saiu mais firme do que ela imaginava, como se ela mesma estivesse surpreendida. Como se, de algum modo, já soubesse que aquele seria o passo que precisaria para algo maior. Cláudia se aproximou e abraçou Célia com empolgação. Isso mesmo. Você vai ver como vai ser bom para você. Eu fico feliz de ver você se permitindo isso. Não vai se arrepender, te prometo. Célia sentiu um calor interno ao perceber que, de alguma forma, havia dado um passo que parecia muito simples, mas que para ela, era imenso. Ela estava prestes a ir em direção ao desconhecido, e isso a fazia sentir uma mistura de excitação e apreensão. Nunca havia se permitido fazer algo assim, tão por ela mesma. Sempre foi cuidadosa, prática e reservada. Agora, o fato de decidir dançar parecia um pequeno, mas simbólico, rompimento com a mulher que ela achava que era. Uma mulher que se limitava, que não se permitia mais do que o necessário. Na aula, no entanto, Célia teve que enfrentar outra realidade. Ao chegar no centro comunitário, percebeu que a dança de salão não era apenas uma atividade simples para idosos. Havia uma energia no lugar, uma vibração que Célia não esperava. O cheiro da madeira do salão, as risadas dos participantes e os sons da música que começavam a encher o ambiente criaram uma atmosfera completamente diferente do que ela imaginara. Ela não sabia o que esperava, mas certamente não era aquilo. Ali, ela se sentiu como um peixe fora d'água. A instrutora era uma mulher mais jovem, sorridente, que parecia não perceber o desconforto de Célia. Ela estava ocupada com os outros alunos, que pareciam mais à vontade com os movimentos e com os pares. Célia, no entanto, sentia-se estranha no seu corpo envelhecido,
que parecia não acompanhar os passos com a graça que ela imaginava. Foi então que, ao olhar ao redor, seus olhos encontraram os de um homem mais novo, parado no canto, com uma expressão gentil e curiosa. Ele a observou com um sorriso simpático. Era Vitor, e, como Célia, parecia estar ali mais por uma necessidade interna do que por diversão. Ele se aproximou com um gesto educado e, antes que ela pudesse protestar, disse: "Posso ser seu parceiro? Acredito que estamos no mesmo barco." Célia, um tanto surpresa, hesitou, mas o sorriso de Vitor a fez relaxar um pouco. Ela assentiu com a cabeça e, juntos, começaram os primeiros passos. A dança, no início desajeitada, logo foi se tornando mais fluida. As mãos de Célia estavam tensas, seus pés trôpegos, mas Vitor, com paciência, a guiava de maneira suave, sem pressa, sem cobranças. A cada volta, Célia se sentia mais à vontade, como se, aos poucos, estivesse permitindo seu corpo se mover de uma maneira nova e desconhecida. "Não se preocupe com os erros", Vitor disse, quando ela pisou no pé dele. "A dança é para ser vivida, não perfeita." Aquelas palavras simples fizeram Célia sorrir. Ela estava começando a entender o que ele queria dizer. A dança não era sobre alcançar a perfeição. Era sobre se permitir sentir, se entregar à música e ao movimento. Algo que ela, até aquele momento, nunca havia se permitido de verdade em sua vida. Célia se entregou à tristeza, à solidão, com a esperança de que o seu noivo que há 30 anos fora embora voltasse. A semana seguinte foi marcada pela expectativa de Célia. Cada manhã, enquanto tomava seu café, seus olhos se desviavam para o folheto colorido sobre a mesa. A aula de dança havia sido uma experiência reveladora, mas também desconcertante. A ideia de se mover ao ritmo da música, de se entregar a algo tão diferente do que ela estava acostumada, ainda era difícil de assimilar. No entanto, a imagem de Vitor dançando ao seu lado ficou gravada em sua memória. Ele parecia tão confortável com os movimentos, enquanto ela sentia suas pernas como se estivessem descoordenadas e pesadas. A ideia de voltar para a aula estava, ao mesmo tempo, atraente e aterrorizante. Mas algo a impelia a continuar. Talvez fosse o olhar gentil de Vitor, ou as palavras simples que ele lhe dissera: "Não se preocupe com os erros." Talvez fosse o próprio desejo de mudar, de se permitir sentir algo mais do que a solidez de sua vida solitária. Célia se questionava a todo tempo sobre como teria sido a sua vida se o seu noivo não tivesse desaparecido, e ao mesmo tempo ela não conseguia seguir em frente, pois a promessa de entregar a ele a sua virgindade não poderia ser quebrada. Ela amava o noivo, mesmo após tantos anos e sem saber o motivo pelo qual ele desapareceu sem deixar nenhuma pista. Na manhã seguinte, Célia se vestiu com mais cuidado do que o habitual. Escolheu uma blusa azul suave e uma saia simples, mas que a fazia sentir-se um pouco mais leve, como se já estivesse se preparando para dar mais um passo em direção ao desconhecido. Ela ainda sentia uma ponta de insegurança, mas algo em seu interior estava mudando. A dança, que antes parecia um sonho distante, agora parecia uma realidade possível. Ao chegar ao centro comunitário, o ambiente parecia mais acolhedor do que na semana anterior. O som da música e a movimentação dos outros alunos eram mais familiares, mais confortáveis. Célia respirou fundo, sentindo uma pequena dose de confiança ao entrar no salão. O espaço estava mais cheio do que da última vez. Alunos de diferentes idades se espalhavam pelo salão, formando casais e praticando os passos. O que antes parecia uma tarefa impossível, agora parecia mais acessível. Mas, quando a instrutora anunciou que eles iriam começar com uma dança mais difícil, Célia sentiu um frio na barriga. Ela já não se sentia mais como uma estranha, mas ainda havia uma parte dela que hesitava. Foi então que, ao olhar ao redor, seus olhos encontraram os de Vitor novamente. Ele estava conversando com outra aluna, mas, ao perceber que ela estava sozinha, deu um sorriso caloroso e acenou para ela. Célia sorriu timidamente e foi em direção a ele. "Pronta para mais uma rodada de passos desajeitados?" Vitor perguntou com humor, fazendo Célia rir. Ele já a conhecia bem o suficiente para perceber a leveza em suas palavras. Era reconfortante saber que ele não a julgava.
Espero que sim, respondeu Célia, ajustando seu cabelo, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Eles começaram a dançar novamente. A primeira parte foi, como esperado, um pouco confusa. Célia hesitava em alguns passos, mas Vitor era paciente, gentil, e a guiava com firmeza e suavidade e sensualidade. A cada erro, ele a tranquilizava. Não se apresse. Deixe o corpo seguir a música. Não importa se você erra, Célia. O importante é que você se divirta. As palavras dele começaram a penetrar em sua mente. A dança, de fato, não precisava ser perfeita. Célia sentiu que, aos poucos, estava começando a se entregar à experiência. Ela estava se permitindo fazer algo sem medo do erro, sem a necessidade de controle. Vitor, percebendo sua melhora, sorriu. Veja só, você já está fluindo melhor. A gente aprende assim, um passo de cada vez. A vida é igual. Célia parou por um momento, olhando para ele com mais atenção. Vitor não era apenas um bom parceiro de dança. Ele parecia entender, de alguma forma, o que ela estava vivendo. Ele não estava apenas ali para ensinar os passos, mas para compartilhar algo mais profundo, a aceitação. Ela não sabia ao certo o que exatamente estava mudando dentro de si, mas estava começando a perceber que talvez a dança fosse, de fato, uma metáfora para algo maior. Como a vida, ela nunca havia sido um passo bem executado. Era mais sobre a tentativa, o esforço e a leveza com que nos entregamos aos momentos. Naquele instante, quando ela finalmente acertou um giro e a música chegou ao fim, Célia se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Seus olhos brilharam, e ela não podia esconder o sorriso que surgia espontaneamente em seu rosto. Ela não era mais a mulher rígida, cheia de receios. Ela estava se permitindo fluir. Viu? Eu sabia que você conseguiria, disse Vitor, sorrindo de forma sincera, como se sua confiança nela fosse uma motivação extra. Célia, de surpresa, deu uma risada leve, quase sem querer. Mas era uma risada genuína. Era como se, naquele momento, ela tivesse encontrado uma nova forma de ser. Mais leve, mais presente. Eu realmente nunca pensei que isso seria possível, ela disse, ainda sorrindo. A verdade é que nunca acreditei que poderia me soltar assim. Você se esqueceu de uma coisa, respondeu Vitor, com um tom mais suave. Nunca é tarde para aprender, Célia. A dança é só uma das maneiras de descobrirmos que podemos mudar, mesmo quando achamos que já estamos definidos. As palavras de Vitor ecoaram em sua mente enquanto continuavam a dançar. Aquela frase simples, mas profunda, parecia ressoar dentro de Célia com mais força a cada passo que ela dava. Ela não estava mais apegada ao que não havia vivido no passado, mas estava começando a perceber que o que realmente importava era o que ela ainda poderia viver. E, ali, naquele salão de dança, ela começava a entender que ainda havia muito a aprender, muito a descobrir sobre si mesma. Aos poucos, Célia foi se habituando à nova rotina. Cada semana, ela se dirigia ao centro comunitário com uma confiança crescente. O nervosismo que sentia nas primeiras aulas foi se dissipando, substituído por uma sensação de realização, de conquista. A cada passo, ela sentia que não estava apenas aprendendo a dançar, mas também se libertando das amarras da sua própria vida. O espaço que ela ocupava na pista de dança, antes tímido e inseguro, agora parecia ser um local de expressão, um lugar onde ela podia ser quem realmente era, sem amarras, sem expectativas. O relacionamento com Vitor também foi evoluindo. Eles começaram a conversar mais entre uma dança e outra, compartilhando histórias de vida. Vitor, com sua calma e sua visão de mundo serena, a ajudava a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Ele perguntava a ela sobre a sua vida amorosa, mas Célia respondia que o seu noivo estava em uma viagem e que ela o aguardava chegar. Célia não queria assumir a realidade, ela estava se interessando por Vitor. Um homem gentil, bonito, cavalheiro e que com a sua dança sensual, no ritmo quente, mexia em algo dentro de Célia. Ela não conseguia explicar. Após um tempo Célia descobriu que ele estava viúvo há quase 7 anos e, assim como ela,
havia se fechado para novas experiências. Ele havia perdido sua esposa de forma repentina, e, depois disso, havia se distanciado das pessoas, focando apenas no trabalho e nas atividades cotidianas. Porém, a dança parecia ter sido um meio de reconectar-se consigo mesmo, com a vida, com a possibilidade de algo mais. Victor era um homem de 55 anos, ele foi casado por 20 anos, mas tive filhos. Victor vivia uma vida solitária até que um amigo lhe apresentou ao grupo de dança da comunidade. Sabe, Célia, disse ele, um dia, enquanto os dois descansavam entre uma aula e outra, a vida tem um jeito engraçado de nos levar por caminhos que não escolhemos. Quando a minha esposa faleceu, pensei que nunca mais fosse me abrir para nada. Não imaginava que um dia estaria dançando novamente, especialmente com alguém como você. Mas, às vezes, os caminhos nos levam ao que precisamos, não ao que planejamos. Célia olhou para ele, absorvendo suas palavras. Ela entendia a dor e a solidão que ele carregava. Mas, de alguma forma, também via ali uma força silenciosa. Uma força que ela, até então, não sabia que possuía. Célia estava começando a acreditar que, mesmo depois de tanta dor, a vida ainda oferecia novas possibilidades. A dança continuou sendo uma válvula de escape e uma maneira de expressar sentimentos que ela nem sabia que existiam dentro de si. Aos poucos, ela foi se tornando mais envolvida nas aulas, se permitindo experimentar os movimentos de forma mais livre. Victor estava certo, a perfeição não importava. O importante era se permitir sentir. Célia começou a se sentir segura em dançar mais agarradinha a Victor. Quando estavam juntos e bailando, parecia que mais ninguém estava naquela sala, somente eles. Era um encaixe perfeito entre eles. Ambos sentiam a temperatura do corpo um do outro. Célia sentia o seu corpo tremer, o seu corpo começava a desejar o de Victor, e ela imaginava como teria sido a sua primeira noite de amor com o seu noivo. Ela se reservou para isso, ela esperou muito por isto, mas viu toda a sua vida passar sem realizar o seu grande desejo, o de se entregar ao homem da sua vida. Conforme os dias passavam, Célia também começou a perceber algo mais dentro de si mesma, algo que ela não queria admitir inicialmente. Algo que estava crescendo, embora ela se esforçasse para ignorar. O que havia começado como uma amizade calorosa e sincera com Victor estava se transformando em algo mais profundo, mais complicado. Ela começou a esperar pelas aulas de dança, não apenas pela dança em si, mas pela companhia de Victor. Cada sorriso dele, cada palavra gentil, fazia seu coração bater de forma mais acelerada. Ela sentia uma atração por ele, mas estava hesitante. Afinal, ela nunca havia se permitido sentir esse tipo de desejo antes. O que isso significava? Estaria ela realmente pronta para abrir seu coração novamente? Naquela noite, quando a aula terminou, Célia sentiu uma necessidade incontrolável de conversar com Victor. Ela o encontrou no canto do salão, ajeitando sua jaqueta. Ele estava sorrindo, mas ao perceber a seriedade no rosto de Célia, o sorriso foi se apagando lentamente. Célia, está tudo bem? Ele perguntou, com a voz suave, preocupado. Ela nunca o havia visto tão atento a ela. Ela hesitou antes de responder. Sabia o que estava sentindo, mas tinha medo de colocar isso em palavras. Ela não queria dar nome ao que estava começando a sentir. Era mais fácil fingir que tudo estava sob controle, que as emoções podiam ser reprimidas. Célia começou, respirando fundo, eu não sei se estou pronta para isso, Victor. Estou tão acostumada com a minha vida sozinha, que esse sentimento é algo novo para mim. Victor deu um passo à frente, mais próximo, mas sem invadir seu espaço pessoal. Ele olhou nos olhos dela com uma compreensão profunda, como se tivesse lido sua alma. Célia, não há pressa. Não há certo ou errado. Eu não quero te forçar a nada. Só quero que saiba que, se algum dia você decidir que deseja tentar algo mais, estou aqui. Sem pressões. Apenas, quero que se permita. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seu olhar. De alguma forma, aquilo a fez se sentir mais segura. Ele não a estava pressionando.
Ele estava ali, disposto a esperar, a ser paciente. Célia sentiu uma onda de emoções misturadas. Havia uma parte dela que ainda temia se entregar a essa nova possibilidade. Ela não sabia se era capaz de amar novamente, se estava pronta para uma nova história. Mas, por outro lado, havia uma chama dentro de si que começava a acender, e ela não podia ignorá-la por muito mais tempo. Vítor a olhou por mais alguns segundos e, antes que ela pudesse responder, ele sorriu suavemente e disse: "Vamos deixar o tempo decidir. O importante é que estamos aqui, agora, juntos, dançando a nossa própria história." Célia sorriu, um sorriso leve, quase como um suspiro. Ela ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento, ela não sentia medo. A dança de salão, com todos os seus passos e tropeços, havia se tornado uma metáfora para a própria vida de Célia. Ela estava começando a dar passos novos, sem saber exatamente onde eles a levariam, mas com a confiança de que, no final, valeria a pena. As semanas seguintes foram de uma quietude confortável para Célia. Ela continuava a dançar, com mais confiança a cada dia. A aula de dança se tornará uma parte essencial de sua rotina, uma válvula de escape para seus sentimentos, suas dúvidas e suas emoções. Mas, ao mesmo tempo, o que começou como uma amizade amigável com Vítor se aprofundava. Não havia pressa, não havia expectativas explícitas entre eles, mas algo estava se transformando, algo que Célia não conseguia mais ignorar. Ela começou a notar os pequenos gestos de Vítor. Como ele sempre a esperava ao final da aula, como se estivesse atento à sua presença. Como seus olhos se iluminavam quando ela acertava um passo mais complicado. E, embora ele não tenha dito nada de forma direta, ela sentia que ele também estava se aproximando de maneira silenciosa, como se ambos estivessem dançando uma dança invisível, uma dança de sentimentos e expectativas que ainda não estavam prontas para se concretizar. Célia sabia que estava mudando. Ela não era mais a mesma mulher que entrará no salão semanas antes, com seu semblante fechado e sua mente cheia de receios. A dança, com todos os seus altos e baixos, seus erros e acertos, estava trazendo uma liberdade nova. Ela estava se permitindo ser mais flexível, mais aberta. Mas ainda havia algo que a impedia de se entregar totalmente ao que estava começando a nascer entre ela e Vítor. Um dia, enquanto os dois estavam tomando um café após a aula, Célia ficou em silêncio por alguns minutos. Ela sabia que estava em um ponto de inflexão. Sentia como se tivesse chegado a um momento em que precisaria tomar uma decisão, ou, pelo menos, se abrir para as possibilidades que estavam surgindo. Vítor, como sempre, estava atento aos seus gestos. Ele percebeu a expressão pensativa de Célia e, sem dizer uma palavra, se inclinou para ela. Seus olhos transmitiam uma suavidade que fazia com que Célia se sentisse como se estivesse em casa. "Você está pensativa, Célia. Algo te incomoda?" Ele perguntou, com um sorriso gentil. Ela hesitou antes de responder, olhando para a xícara de café diante de si. "Eu não sei o que fazer com o que estou sentindo, Vítor. A dança, nossa amizade, você. Eu não sabia que poderia sentir isso novamente, depois de tanto tempo sozinha. Não sei se estou pronta para dar o próximo passo." Vítor olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Ele não parecia incomodado ou ansioso. Em vez disso, havia uma paciência tranquila em seu olhar, algo que Célia ainda não estava acostumada a ver em relação aos outros. "Célia, não há pressa. Nem de sua parte, nem da minha. O que estamos vivendo aqui, entre a dança e a amizade, é precioso, mas não precisa ser apressado. Eu entendo o que você está sentindo. A vida tem suas próprias formas de nos guiar, e, às vezes, é necessário dar um passo atrás e esperar." Ela olhou para ele, sentindo-se tocada pelas suas palavras. Aquelas palavras, aparentemente simples, eram como um bálsamo em seu coração. Ele não estava pressionando, ele não queria acelerar nada. Vítor parecia entender que o tempo de Célia era diferente do seu. Ela ainda estava lidando com tantas questões internas, com tantas dúvidas sobre o que poderia ou não ser possível para ela. "Eu não sei se posso amar novamente, Vítor.
não depois de tudo o que aconteceu. Eu não sei se sou capaz de me entregar novamente a alguém. Você entende? Vitor sorriu levemente, a compreensão transparecendo em seu olhar. Eu entendo mais do que você imagina, Célia. O tempo cura, mas também ensina. Eu já passei por essa dor também. Já estive no seu lugar. A diferença é que, hoje, eu sei que o amor não se trata de perfeição ou de estar pronto. O amor é uma decisão diária. Ele se constrói no tempo, mas também precisa ser livre para acontecer. Célia respirou fundo, as palavras de Vitor ecoando em sua mente. Ela ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas começava a entender que, mais do que qualquer coisa, o que ela precisava era dar a si mesma a liberdade de sentir sem pressões, sem expectativas. A decisão de seguir em frente ou de continuar sozinha seria dela. E ela precisava aprender a confiar em si mesma, a confiar no tempo, e, talvez, na possibilidade de algo mais com Vitor. Ela sorriu, agora com um olhar mais tranquilo. Eu acho que preciso de mais tempo. Não para esquecer, mas para entender o que estou sentindo. Vitor assentiu com a cabeça, sem pressa de tomar a conversa para outro caminho. Ele respeitava o tempo dela, e isso fazia Célia se sentir mais segura. Ele não estava apressando nada. Ele estava ali, presente, sem fazer promessas ou exigências. O tempo é o que a gente precisa para se entender, Célia. E, enquanto isso, podemos continuar dançando. Se for o que você quer, eu estarei aqui. O sorriso que Célia lhe deu foi genuíno. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse começando a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Ela não precisava se apressar, não precisava forçar nada. O futuro poderia esperar. Por alguns instantes Célia desejou contar a Vitor sobre a sua promessa, sobre a promessa que fez ao seu noivo de entregar a sua virgindade a ele e por conta disso, ela nunca havia se deitado com um homem. Célia já estava perto dos 70 anos, e para ela essa promessa não poderia ser quebrada porque a qualquer momento seu noivo poderia voltar. O outono chegou, e Célia não podia deixar de notar as mudanças ao seu redor. As folhas caíam das árvores no parque onde ela caminhava todas as manhãs, e o ar fresco da estação fazia com que seus passos se tornassem mais leves. Algo dentro dela parecia estar se renovando, como a natureza ao seu redor. Mas, apesar de todas as mudanças, algo ainda a inquietava. O tempo de espera que ela havia pedido a si mesma agora parecia mais difícil do que imaginava. A dança continuava a ser sua fuga, seu refúgio. Mas a conexão com Vitor estava se tornando mais intensa, mais complicada. Cada sorriso dele, cada toque de mão durante os passos de dança, fazia seu coração bater mais rápido. Célia não sabia mais o que fazer com tudo isso. Ela sabia que estava se apaixonando por ele, mas o medo de se entregar de novo a um amor era grande demais. Ela ainda carregava as cicatrizes do passado, e aquelas cicatrizes não se curavam com facilidade. Vitor, por sua vez, parecia mais paciente do que nunca. Ele não a pressionava, mas seu olhar, seu sorriso, diziam tudo. Ele estava esperando, com uma calma serena, que ela tomasse a decisão. E, a cada semana que passava, Célia sentia que a tensão entre eles aumentava, mesmo que de forma silenciosa. O que eles estavam construindo, sem palavras, estava começando a exigir mais de ambos. A conexão estava se aprofundando, mas havia algo que Célia precisava entender antes de seguir em frente. Ela não podia negar a atração que sentia por Vitor, mas, ao mesmo tempo, havia uma resistência dentro dela, como se uma parede invisível a separasse dele. Algo que ela não sabia como derrubar. Ela não queria correr o risco de se machucar novamente. O amor, para ela, sempre parecia ser algo que trazia dor. Sua história com o namorado de juventude, a espera, a ansiedade por sua volta, tudo isso ainda estava gravado em sua memória. E, apesar da paciência de Vitor, ela se perguntava se seria capaz de viver um novo amor sem se sentir vulnerável demais. Certa noite, depois de uma aula particularmente intensa, Célia se retirou rapidamente do salão, sentindo-se ansiosa. Ela precisava de um tempo sozinha para pensar, para entender o que estava acontecendo dentro de si.
Quando chegou em casa, jogou sua bolsa sobre a mesa e se sentou na poltrona próxima à janela, olhando para as estrelas lá fora. O silêncio da noite parecia se estender dentro de sua alma. A sensação de estar em paz com ela mesma a tranquilizava, mas, ao mesmo tempo, a ideia de se abrir para alguém, de novo, a assustava. Foi então que o telefone tocou. Ela olhou o visor e viu o nome de Vitor piscando. Por um momento, ela hesitou. Não sabia o que ele queria. As palavras que ela tinha guardado para si mesma ainda estavam confusas, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia se afastar completamente dele. Algo nela queria ouvir a voz dele. Algo em seu coração desejava que ele fosse o impulso necessário para que ela tomasse a decisão de se abrir, de se entregar. Ela respirou fundo e atendeu. Oi, Célia. Eu estava pensando em você, disse Vitor, com sua voz calma e reconfortante. Queria saber como você está. A voz dele, suave e cheia de compreensão, fez Célia relaxar. Ela sabia que ele estava atento ao seu estado, sempre preocupado, mas de uma maneira que não a sufocava. Algo nele a fazia sentir-se segura, mesmo quando tudo ao seu redor parecia incerto. Eu estou bem, Vitor. Só, pensativa. Pensando nas minhas escolhas, no futuro. Não sei bem o que fazer com tudo isso, com a dança, com você. Sabe, eu nunca pensei que me sentiria assim, tão vulnerável. Vitor ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras com cuidado. Eu entendo, Célia. Não quero que você se sinta pressionada. Eu só queria que você soubesse que estou aqui, esperando que você tome a decisão que for melhor para você. Eu não espero que você mude de uma hora para outra. Eu sei que é difícil. Mas, se você quiser, podemos ir com calma. Podemos continuar dançando e vendo o que acontece, sem pressa. Essas palavras tocaram o coração de Célia profundamente. Ele não a estava forçando a nada, ele simplesmente queria estar ao lado dela, esperando o momento certo, respeitando seu tempo. Ela sentiu uma onda de gratidão, mas também uma pontada de angústia. Porque, no fundo, ela sabia que a escolha precisava ser dela. Ela não podia continuar vivendo no limbo, entre o que desejava e o que temia. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão que estava por vir. O que ela realmente queria? Estava pronta para se entregar novamente ao amor? Estava disposta a deixar que o passado ficasse para trás? Eu preciso de um tempo, Vitor, disse ela, a voz suave, mas firme. Preciso entender o que estou sentindo. Não posso te prometer nada agora. Só sei que estou começando a ver as coisas de uma nova maneira. E, por isso, sou grata. Vitor respirou fundo, mas não parecia decepcionado. Ele sabia que o tempo era algo que Célia precisava. Ele não queria apressar a decisão dela, mas, ao mesmo tempo, sabia que esse espaço poderia ser o que os dois precisavam para dar o próximo passo. Eu entendo, Célia. E, como sempre, vou respeitar o seu tempo. O importante é que você saiba que, seja qual for sua decisão, eu estarei ao seu lado. Célia sentiu uma paz estranha, como se estivesse tomando a decisão certa. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava começando a entender que o amor não se tratava de pressa, mas de paciência e entendimento. Ela não precisava de todas as respostas agora. O tempo, aos poucos, as daria. Enquanto desligava o telefone, ela se sentiu mais leve. A decisão não era fácil, mas ela sabia que estava dando o primeiro passo importante em direção ao que queria, em direção ao que ela realmente sentia. O inverno chegou. Célia observava a neve cair suavemente pelas janelas de sua casa, como se o mundo estivesse se cobrindo com um manto de silêncio. Era um inverno tranquilo, ao contrário de todos os outros que ela já conhecera, repletos de solidão e incertezas. O frio lá fora parecia estar em perfeita harmonia com o que ela sentia dentro de si. Havia algo de introspectivo e ao mesmo tempo acolhedor nesse momento de reflexão, e, talvez pela primeira vez, ela começava a se sentir pronta para enfrentar o que estava por vir. A dança continuava em sua vida,
mas a cada aula, Célia sentia que estava se aproximando de uma encruzilhada. A conexão com Vitor já não era mais uma amizade tímida ou uma relação de aprendizado. Cada vez que ele a olhava com aquele sorriso calmo, Célia sabia que ele também sentia o peso da escolha, como se ambos estivessem se aproximando de algo que não podiam mais negar. E, apesar de todas as suas dúvidas, Célia sabia que ela não poderia continuar esperando indefinidamente. Era hora de tomar uma decisão. Naquela tarde, após uma aula particularmente intensa, ela caminhou até o pequeno café do centro comunitário onde sempre se encontravam. Vitor estava lá, como sempre, com seu sorriso tranquilo e seu olhar atento. Ele a cumprimentou de forma carinhosa, mas Célia podia sentir a tensão no ar. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. A atmosfera entre eles estava carregada de uma expectativa silenciosa, como se estivessem prestes a atravessar uma linha invisível. Sentaram-se no canto do café, e Célia respirou fundo, preparando-se para o que precisava dizer. Ela havia refletido durante semanas, e agora sabia que não podia mais adiar a decisão. O tempo que ela pedirá a si mesma já tinha sido suficiente para chegar a um ponto de clareza. Vitor, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas firme, eu passei tanto tempo me protegendo da dor do passado, que quase perdi a capacidade de perceber o que estava acontecendo aqui, entre nós. Entre a dança e as nossas conversas, percebi que algo mudou dentro de mim. Eu estava esperando por algo perfeito, algo sem riscos, mas, a verdade é que, sem coragem, nunca saberemos o que realmente poderia ser. Vitor a olhou com suavidade, como se estivesse esperando essas palavras. Ele não interrompeu, não apressou, apenas aguardou. Era como se ele soubesse que Célia precisava falar por si mesma, no seu próprio tempo. Eu estou pronta para tentar, Vitor. Estou pronta para me abrir para você. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, sem tentar, nunca saberei. Não posso continuar vivendo com medo de me machucar. Sei que a vida não é perfeita, e que a dor é parte dela. Mas, estou disposta a correr esse risco com você. Vitor sorriu com uma sinceridade que tocou profundamente o coração de Célia. Ele não disse nada de imediato, apenas colocou a mão sobre a dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E, naquele gesto, Célia sentiu a resposta que precisava ouvir. Não havia pressa, nem ansiedade. Havia apenas um momento compartilhado entre eles, um momento de compreensão e aceitação. Célia, Vitor disse, a voz suave, mas cheia de emoção, eu te entendo mais do que você imagina. E, mais importante, eu respeito a sua coragem. Coragem de se abrir, de confiar novamente, de amar. Eu estou aqui, e estarei sempre, para o que quer que seja que você precise. O amor não é sobre não ter medo. É sobre ter coragem de enfrentá-lo. E eu sei que você tem essa coragem dentro de si. As palavras de Vitor a preencheram de uma sensação de paz. Ela não estava mais sozinha em suas inseguranças. Ele entendia, ele respeitava seus medos, mas também via a força que ela havia encontrado dentro de si. E, mais importante ainda, ele estava disposto a caminhar ao lado dela, sem pressões, sem expectativas de perfeição. A partir daquele momento, Célia sabia que sua vida estava tomando um novo rumo. Ela ainda tinha dúvidas, ainda havia os vestígios do passado que precisava lidar, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro estava aberto diante de si. O medo da dor não desapareceria, mas ela aprenderá que a dor fazia parte do processo de viver plenamente. E, com Vitor, ela se sentia pronta para abraçar essa nova jornada. Eles saíram do café juntos, caminhando lado a lado pelas ruas cobertas de neve. O ar frio não parecia mais tão gelado, na verdade, havia algo de acolhedor naquela noite, como se o mundo estivesse se preparando para algo novo. Célia sentia que estava deixando para trás o peso das décadas de espera, o fardo de um amor que nunca se concretizou. E agora, ao lado de Vitor, ela sentia que a vida lhe oferecia uma nova chance. A dança continuava, mas agora, Célia dançava com mais leveza, com mais liberdade. Ela já não tinha medo de errar. E, ao olhar para Vitor,
ela soube que esse passo em direção ao desconhecido não era mais uma aventura solitária. Ela não estava mais sozinha. E, naquele momento, ela se sentiu pronta para dar o passo mais importante de sua vida, o passo de confiar, de amar, de ser amada. O ano novo chegou com uma suavidade que Célia não esperava. Em meio aos fogos de artifício e às celebrações ao redor, ela estava em casa, sozinha, mas não sentia solidão. O que antes parecia vazio e sem cor agora estava preenchido com uma sensação de esperança. A decisão de seguir em frente com Vítor havia dado a ela uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o amor, sobre o que realmente importava. As semanas seguintes foram de redescoberta. Ela continuava a dançar, mas agora a dança não era apenas uma maneira de ocupar o tempo. Era a expressão do que ela sentia por dentro, o reflexo de suas novas emoções, da mudança que estava acontecendo dentro de si. Cada passo, cada movimento, parecia mais fluido, mais natural, como se o próprio corpo estivesse se libertando das amarras do passado. Vítor estava ao seu lado, como sempre. A cada aula, eles se conectavam mais, e a cada gesto, o laço entre eles se aprofundava. Ele a apoiava, mas não a pressionava. Ele entendia que Célia precisava de seu tempo, mas, ao mesmo tempo, sabia que o momento de se entregar ao amor tinha chegado para ambos. A dança deles estava se tornando um reflexo não só da harmonia do corpo, mas também dos sentimentos que, até então, ambos haviam guardado em silêncio. Um sábado à noite, depois de mais uma aula, eles decidiram jantar juntos. Célia sentia uma leveza em sua alma, algo que não experimentava há muito tempo. As palavras de Vítor ressoavam em sua mente, aquelas que ele dissera sobre a coragem de enfrentar o medo, sobre o amor não ser sobre perfeição, mas sobre confiança. Ela sentia que ele estava certo, que o medo nunca desapareceria completamente, mas que estava disposta a dançar essa dança com ele, com tudo o que ela tinha de mais sincero. No restaurante acolhedor onde haviam se encontrado, a conversa fluiu de maneira natural, como se os dois já se conhecessem por uma vida inteira. Riam de pequenas histórias, falavam sobre o passado, mas, principalmente, se concentravam no presente. Vítor estava ali, presente e disponível, sem pressa de fazer com que Célia tomasse uma decisão definitiva. Ele sabia que o ritmo do amor, como o ritmo da dança, deveria ser natural e sem pressões. Após o jantar, saíram para caminhar pelas ruas iluminadas pela luz suave da lua. O ar frio da noite parecia quase acolhedor, e, à medida que caminhavam juntos, Célia sentia que algo profundo estava crescendo entre eles. Algo que não podia ser forçado ou acelerado, mas que estava acontecendo no seu próprio tempo. O medo ainda estava lá, mas a coragem de amar já começava a prevalecer. Não havia mais uma parede entre ela e o que poderia ser uma nova história de vida. Quando chegaram à porta de sua casa, Vítor parou por um momento e olhou para Célia, com os olhos gentis e carregados de compreensão. Célia, disse ele, com uma suavidade que tocava seu coração. Eu não estou esperando nada de você, mas preciso que saiba que, para mim, isto que estamos vivendo é real. Eu não quero que você tenha medo de seguir, de nos permitir, de sermos mais do que isso. Célia olhou para ele, sentindo uma onda de emoção. A decisão, ela sabia, era dela. Mas, ao mesmo tempo, Vítor estava ali, mostrando a ela que o amor não precisava ser uma carga, não precisava ser algo a ser temido. O amor poderia ser algo bonito, algo que crescia aos poucos, passo a passo. Eu também sinto isso, Vítor. Não sei o que o futuro vai trazer, mas o que tenho certeza é que quero viver esse momento. Quero viver esse amor, do meu jeito, sem pressa. Quero descobrir o que podemos construir juntos, sem medo do que o futuro nos reserva. Ela sorriu para ele, e ele retribuiu o sorriso com um brilho nos olhos, como se, pela primeira vez, ambos estivessem exatamente onde deveriam estar. Célia sentia que o medo da dor já não tinha mais poder sobre ela. O medo de errar, de perder, de se machucar, já não era mais a força que guiava suas ações. Agora, ela estava disposta a se entregar ao que estava acontecendo entre eles, com a confiança de que, mesmo que houvesse dificuldades no caminho, ela tinha ao seu lado alguém que a respeitava, a compreendia, e estava disposto a caminhar ao lado dela.
O primeiro beijo entre eles aconteceu ali, na porta de sua casa. Foi suave, mas carregado de significado. Não era apenas um beijo de desejo, mas um beijo de aceitação, de entrega. Célia sentiu seu coração bater forte, mas dessa vez, não havia medo. Apenas a certeza de que o caminho que ela estava escolhendo era o certo, que a escolha de amar, de se abrir para uma nova história, era a decisão mais verdadeira que ela poderia tomar. A partir desse momento, Célia sabia que a dança que ela começara com Vítor era apenas o começo. O ritmo do amor, assim como o ritmo da vida, era cheio de altos e baixos, de passos errados e certos, mas, no final das contas, a beleza estava justamente na jornada, no movimento constante em direção ao que era mais verdadeiro. E ela, pela primeira vez, estava disposta a dançar essa dança sem medo. Naquela noite Célia contou para Vítor sobre a sua história, sobre o tempo que esperou durante toda a sua vida pelo seu noivo e ele nunca reapareceu. Célia contou a Vítor que aquela noite seria a sua primeira noite de amor, e que a virgindade dela, ela estaria entregando a ele. Vítor ficou impressionado com a história que ouviu, mas, ao mesmo tempo, viu em Célia uma mulher de valor. Vítor e Célia se amaram naquela noite. Lá fora estava frio, mas dentro do quarto de Célia eles se aqueciam no contato com os seus corpos. Célia entregou todo o seu desejo a Vítor, ela sentia tesão por ele de uma maneira inexplicável. A primavera chegou com uma suavidade que parecia refletir um novo estado de espírito de Célia. O ar estava mais quente, as flores desabrochavam nos jardins ao redor, e, pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia em paz. A dor do passado parecia ter ficado para trás, e ela começava a se abrir para o que o futuro lhe reservava. O medo que uma vez a paralisou estava se dissipando, substituído por uma confiança renovada. Célia estava pronta para viver plenamente. A relação com Vítor floresceu como o jardim à sua porta. Cada dia juntos era uma nova descoberta. As caminhadas ao lado dele, os jantares compartilhados, as risadas, as danças. As pequenas coisas que antes pareciam triviais agora estavam carregadas de significado. Vítor sempre soubera como dar espaço para Célia, mas também como a fazer se sentir especial e amada. Ele a respeitava, cuidava dela com uma ternura que a fazia sentir-se como uma nova mulher. Nas semanas seguintes, Célia não só aprendeu a se abrir para o amor de Vítor, mas também descobriu uma versão de si mesma que ela desconhecia. Ela se entregava à dança com uma leveza que nunca imaginou ser possível. A música não era mais um pano de fundo, mas a batida do seu coração, e o toque de Vítor a conduzia com uma confiança que ela jamais teve antes. O dia do baile de gala da escola de dança chegou. Todos os alunos estavam animados, mas para Célia, esse evento tinha um significado ainda mais profundo. Era o momento de celebrar o que ela conquistou, sua coragem de se permitir amar novamente, sua capacidade de confiar, e a conexão que havia se fortalecido entre ela e Vítor. Naquele dia, ela não era mais a mulher que esperava, solitária, por um amor que nunca chegou. Ela estava vivendo um amor real, com alguém que a compreendia, que compartilhava seus medos e suas alegrias. Quando a música começou, Célia e Vítor estavam no centro da pista de dança, e a magia aconteceu. Não era apenas uma dança, era uma celebração da vida, do amor, da superação. Cada movimento, cada passo, parecia carregar com ele a jornada de Célia, a espera, a dor, a perda, e agora, a alegria e a entrega. A sala estava cheia de pessoas, mas, naquele momento, tudo o que Célia conseguia ver era Vítor. Seu sorriso, seu olhar, sua presença. Ele era a segurança e a liberdade que ela procurou por tantos anos. E, ao olhar para ele, ela percebeu que não precisava mais esperar. Não mais por algo perfeito, porque o que ela vivia agora já era perfeito o suficiente. Ao final da dança, aplaudida pelos amigos e colegas, Vítor a segurou com delicadeza e a olhou profundamente nos olhos. Célia, você é mais do que eu jamais imaginei, ele disse, com uma emoção que ela sentiu diretamente em seu coração. Eu sabia que, no momento em que você se permitisse amar novamente, nossa dança seria algo especial. E hoje, eu tenho a certeza de que estamos no caminho certo. Não importa o que o futuro traga, porque sei que, com você, qualquer caminho será o certo.
Célia sorriu, sentindo os olhos marejados. Ela olhou para ele com todo o amor que havia guardado em seu peito. Eu também sei, Vitor. Eu também sei que esse é o nosso momento, que esse é o começo de algo que será bom para nós dois. Não sei o que vem pela frente, mas sei que, com você, estou pronta para tudo. E, naquele instante, Célia compreendeu que o que realmente importava não era o medo de errar, nem as cicatrizes do passado. O que importava era o que ela estava vivendo agora, o amor que crescerá de forma paciente e sincera, sem pressa, mas com a profundidade de quem finalmente se permite ser feliz. Eles se abraçaram, rodeados pela música e pelas luzes suaves do salão, sabendo que, juntos, tinham encontrado o ritmo perfeito. Não mais sozinhos, mas unidos por uma confiança que havia nascido das sombras do passado e florescido em plena luz. E assim, Célia dançou sua última dança de incertezas. Agora, ela dançava com o amor. E o amor, finalmente, era suficiente. Apaixonados do Tubeflix, me conta nos comentários sobre o que achou dessa história. Não esquece de fazer a sua inscrição e te vejo na próxima história. Tchau!